Bom dia, igreja. A paz do Senhor. Amém? Amém. Estão todos preparados para ouvir essa mensagem de Deus? Amém? Amém. Então vamos abrir a Bíblia lá no livro de Isaías. Isaías, capítulo 6. Capítulo 6 vai do 1 ao 8. Isaías, capítulo 6, do 1 ao 8. Amém, igreja? Amém. Que você abra o seu coração, que você abra a sua mente para receber essa palavra de Deus. E assim vai dizer essa mensagem, essa palavra do nosso Deus. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba da sua veste enchia o templo. E acima deles estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam e proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A terra está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei: ai de mim, estou perdido, pois sou homem de lábios impuros e vivo no meio de povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o rei dos exércitos. Logo, um dos serafins voou até a mim, trazendo brasa viva, que havia tirado do altar uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: venha, isto tocou os seus lábios. Por isso a tua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Então ouvi a voz do Senhor conclamando: quem enviarei? Quem irá após nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia a mim. Amém? Amém. Então que você receba essa palavra de Deus, né? Que o Senhor, ele convoca você hoje, né? Ele proclama falar para você hoje, né? Quem o Senhor irá enviar, né? Que você esteja disposto a falar para Deus hoje: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. E a introdução vai dizer assim, ó, Isaías foi um profeta do Antigo Testamento, considerado o maior profeta messiânico, conhecido por suas profecias sobre a vinda do Messias, a salvação de Deus e o julgamento do pecado. Em Isaías 9:6, o profeta fala sobre o nascimento de um menino que carregaria um governo, e seus nomes seriam Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Amém? Este versículo é uma profecia messiânica, prevendo a vinda de Jesus Cristo, que traria justiça, paz duradoura e estabeleceria um reino eterno. O capítulo hoje, que falo aqui, fala sobre o chamado de Isaías. Nada disso poderia ser profetizado, estabelecido, se ele não tivesse aceitado o seu chamado. E é claro que Deus não depende da gente para cumprir o que ele quer na terra. Se você não quiser cumprir o seu chamado, Deus vai levantar outras pessoas para assim fazer. Mas, no caso, Isaías teve um ato de coragem e foi cumprir o que Deus tinha chamado para ele cumprir. Hoje, o Senhor me impele a perguntar a você: você está fazendo o que o Senhor te chamou para fazer? O que tem te impedido de exercer o teu chamado? Eu creio que nessa manhã, anjos do Senhor irão bradar nesse lugar com brasas de fogo para te purificar, pois existe um chamado para você direto do trono de Deus. Amém? Amém. Essa palavra ela vai falar de Isaías, né? E ele vivia num reinado, né? O reinado do rei Uzias. O rei Uzias era um rei que naquela época, né? Após o reinado de Salomão, era um reinado poderoso e muito próspero, porque depois do reinado de Salomão foi dividido o reino, né? O reino do norte, o reino do sul, onde é o reino de Judá. E nessa época, o rei Uzias era um homem de Deus, é um homem temente a Deus, obediente a Deus,
e ele fez um bom reinado. Tinha prosperidade, tinha poder, tinha unção, e aquelas pessoas que ali estavam, né, se rendia a esse reinado, né, se sentia abençoado com aquele reinado. E a palavra vai dizer, né, que Isaías ele só vai conseguir exercer o seu chamado após a morte do rei. E a palavra liberada para você hoje é: o que precisa morrer na sua vida para Deus se revelar a você, né? Muitas das vezes nós colocamos reinos em nossas vidas que não são o reino de Deus. Colocamos amigos, colocamos famílias, colocamos filhos, colocamos trabalho, né? E até o momento onde Deus tira. E quando Deus tira, nós não entendemos o que está acontecendo. Nós olhamos e falamos: meu Deus, perdemos o controle, né? Porque aquele reinado não era um reinado estabelecido por Deus. A palavra vai dizer que Isaías ele só consegue ver Deus quando o reinado de Uzias cai, né? Que aí ele consegue ver o Senhor, aí ele consegue ver a glória do Senhor sobre a vida dele. E nada pode ocupar o lugar de Deus, né? Às vezes se a gente parar para pensar na nossa vida, né, na nossa trajetória, nós precisamos de pessoas. Pessoas são levantadas por Deus para nos abençoar. Só que nós não dependemos de pessoas, nós dependemos de Deus, né? Nós temos que colocar isso no nosso coração, porque senão a gente pensa: só vou se fulano for, só vou fazer se fulano for fazer, né? E às vezes Deus está mandando você fazer. Deus fala: ó, faz por você. Até mesmo a salvação ela é individual. A salvação, ela não, você não é salvo por andar com crente. Ah, minha amiga é crente, você é abençoada, eu vou ganhar o céu. Não vai ser, né? A salvação ela é individual. Na nossa mão aqui, no nosso polegar, a gente tem uma digital, né? Que Deus ele estabeleceu sobre a nossa vida para mostrar que nós somos únicos. E tudo que Deus tem para fazer na sua vida e na minha vida está relacionado ao que Ele já colocou dentro de você. Então, nesse reinado aqui de Uzias, de alguma maneira, ele estava atrapalhando o chamado de Isaías. Talvez Isaías se embaraçou, ele tinha livre acesso ao reinado, ele tinha livre acesso às coisas do reino, talvez possa ter se encantado com aquilo tudo, porém não era aquilo que Deus tinha para ele, né? Então, a nossa mãe, quando a gente era pequena, falava para a gente, né? Ah, mãe, posso ir em tal lugar? Fulano vai. A mãe falava: não, você não vai. Mas todo mundo vai. Mas você não é todo mundo. Né? A nossa mãe falava isso para a gente. Você não é todo mundo. Então, para a gente exercer o nosso chamado, a gente vai ter que entender que a gente não é todo mundo. Vai ter coisas que Deus vai falar contigo. Todo mundo pode ir em determinado lugar, todo mundo pode fazer determinada coisa, mas você não pode. Porque Deus vai falar: não, não vai. Não vai fazer. E a gente tem que obedecer o chamado de Deus, tudo que Deus confiou a gente. E às vezes nos apoiamos, né, até em emprego, gente. Às vezes uma porta fechada, às vezes uma porta que se fecha, uma amizade que vai embora, um laço até mesmo conjugal, até mesmo familiar. Às vezes a pessoa coloca marido, esposa no lugar de Deus. A gente tem uma aliança com o esposo, a gente tem uma aliança com a esposa, mas acima desse casamento, acima desse relacionamento, tem que estar Deus. Porque se Deus não for o centro, se Deus não for o cordão de 3 dobras, esse laço vai se romper. Então, a gente tem que estabelecer isso na nossa vida para que a pessoa que vem até você, a pessoa que esteja do seu lado, ela entenda o seu chamado. Porque aquele que é teu amigo, aquele que é teu parceiro, aquele que está do teu lado, ele vai entender quando você falar: não quero, não vou. O pastor acabou de falar aqui que eles abriram mão do sábado para poder ter uma conexão maior no domingo com Deus, com a igreja, né? Então, isso faz parte do chamado dele. Isso faz parte, né? Talvez, porque assim,
para você se conectar com Deus, tem que ter um ambiente calmo. Deus ele não vai se manifestar em qualquer lugar. Gente, às vezes você vai numa festa, tu já volta atribulado. Tu vai num lugar, um som alto, tu volta atribulado. Até você parar, você se conectar. Eu ontem estava de plantão 24 horas, saí hoje de manhã, estava preocupada. Eu falei assim, meu Deus do céu. Tentei fazer troca, não consegui. Por quê? Porque eu preciso me conectar. Não é de qualquer maneira. A gente precisa ter essa conexão com Deus. E o chamado, ele vai se exigir isso. Não só para pregar a palavra, mas para ministrar o louvor. Não é, Josias? Você tem que receber de Deus, porque as pessoas que estão aqui foram enviadas por Deus para receber essa palavra. E eu não posso falhar. Essa semana eu fiz a palavra, né? Fui lá, me conectei, Deus me deu uma palavra, e eu não sei por cargas d'água que eu fui para outra coisa. Fiz, mandei para a pastora, tá bom, Liliane, depois eu te dou o feedback. Só que aquilo começou a me incomodar. Eu falei assim, Jesus, será que é essa a mensagem? Aí eu comecei a orar a Deus. Eu falei, Senhor, pode contar, pastor? Eu falei assim, Senhor, me confirma. E era a única noite que eu teria disponível para poder preparar a palavra, que era terça-feira à noite, porque na quarta eu ia fazer 36 horas. E eu falei assim, Senhor, aí 10 horas da noite eu dobrei meu joelho, eu não sabia como é que Deus ia me responder, mas eu já tinha pensado nessa mensagem, né? Aí o pastor me manda uma mensagem 10 e pouca da noite. O pastor manda uma mensagem, tipo de uma coisa para descontrair. Falei, gente, está estranho, porque o pastor não manda mensagem. 10 horas da noite, uma mensagem para descontrair. No dia do aniversário da Laurinha, aí eu abri a mensagem. E a mensagem, assim, no meu entendimento, estava falando o chamado de Deus para a minha vida, para as nossas vidas. Aí eu agradeci a Deus e ali eu sentei e preparei a palavra de madrugada. Então, o chamado vai exigir conexão com Deus. O chamado vai exigir que você abra mão de certos lugares, de certas coisas, não por você, mas quem te respeita vai entender isso. Não, ela tem um chamado na vida dela. Deus chamou ela. E assim, Deus tem um chamado para a vida de cada um aqui. Pode não ser com a palavra, mas pode ser com um abraço, com um sorriso, né? Com um apoio. A irmã Vanusa é uma pessoa que vai no hospital, que gosta de estar ali conectada com as pessoas que estão hospitalizadas, e Deus vai usar da maneira que Ele quer. Mas a gente precisa estar disponível para Deus nos usar. Então, o Senhor ele quer uma intimidade para que você reconheça, né, que você precisa dele para poder ir fazer o ID. E o ID vai exigir sacrifício. Você ir fazer o ID de Deus vai exigir sacrifício da sua parte. E quando a gente volta aqui para a Bíblia, né, que a gente vê que esse período ele foi determinado por Deus, né? Aqui está falando, ó, a palavra é bem clara, ela fala o chamado de Isaías. No ano quer dizer num período, num tempo determinado. Foi Deus que determinou aquele tempo. Então, a palavra vai dizer que Isaías ele viu Deus sentado no trono e os anjos o adorando, santo, santo, santo. Né? Nós cantamos isso aqui. Teu é o governo, teu é o reino e teu é o poder. Né? Então, quando nós estamos diante de certas situações que nós entendemos que nós perdemos o controle, nós precisamos entender que Deus está sentado no trono com o governo de todas as coisas. Isaías, aqui o povo estava desesperado. Morreu o rei. E agora? Morreu o rei. O que precisa morrer na sua vida para a glória de Deus se manifestar? Isaías estava num conflito porque deve ter pensado, a minha vida acabou, mas Deus estava sentado ao trono. Foi essa a visão que Deus deu a ele. Então, eu não sei o que está acontecendo na sua vida, na tua casa, na tua família, mas eu sei que Deus está no governo. Deus está no controle. Não se desespere. Não se desespere. Não acha que vai acontecer algo que talvez aquele povo estava pensando assim, estamos destruídos. Quem vai ser o outro rei? Quem é que vai ser levantado?
Mas naquele momento, Deus se apresentou a ele, né? Então, a gente não pode querer entender tudo, porque a gente não vai entender tudo. Porque assim é fácil a gente entender certas coisas, né, dentro da nossa profissão, dentro do que a gente faz. A gente tem uma explicação e uma orientação para tudo, mas ninguém explica Deus. Ninguém explica Deus, né? A gente vai para a Bíblia, a gente vê o que José passou, né, até chegar a ser governador do Egito. A gente vai para Daniel, que passou o que passou e Deus livrou ele da fornalha. E como é que eu explico Isaías, que proferiu a vinda do menino Jesus e foi morto pelos rei Manassés, cortado ao meio? Não tem como explicar. Quem explica Deus? Vão ter coisas que vão acontecer na nossa vida que Deus vai revelar. Deus vai revelar a gente, mas tem coisa que a gente não vai entender. Tem coisa que a gente não vai entender. Talvez lá na frente Deus explique para você, foi necessário que isso acontecesse por conta disso, disso e disso. Mas ele continua sentado ao trono. Ele continua sendo Deus. E você percebe que Deus está no controle quando você não consegue fazer nada. Já passou por isso? De tentar resolver alguma coisa, de tentar fazer alguma coisa, das portas estarem fechadas, de não ter ninguém para te ajudar. Eu lembro que quando eu me converti, cara, Deus me isolou sozinha. Deus foi lá e me isolou, eu fiquei sozinha. As minhas amigas falaram assim, amiga, a gente não conseguia nem chegar na sua casa, a gente não sabe o que aconteceu. As minhas amigas do mundo, ela fala isso hoje para mim. A gente marcava, a gente tentava ir, a gente não conseguia. Por quê? Porque o controle estava na mão de Deus. Deus falou, não, aqui ela está separada aqui, não vai vir ninguém. Ninguém toca, está comigo. Amém? Amém. Então, quando nós entendemos o nosso chamado, a gente tem que entender determinadas coisas. E a questão do controle, de você não conseguir controlar o que você acha que você conseguiria, né, humanamente, a gente não vai conseguir fazer nada, gente. É só Deus. Tem situações que é só Deus. E é no tempo dele. Não adianta ficar ansioso, não adianta ficar preocupado, não adianta ficar angustiado, porque isso tudo faz parte do nosso processo, né? E aqui eu estou falando de uma mensagem onde esse povo ele sofreu ali uma dor, eles sofreram um momento de desespero para que o propósito de Isaías fosse cumprido, o rei teve que morrer. Né? E Deus tem falado com a gente sobre isso. O pastor trouxe uma mensagem na semana passada que falava do propósito da dor, né? O propósito da dor no reino de Deus. Então, enquanto você não entender isso, né? Porque Deus quer que você se levante. Entenda o propósito da sua dor. Entenda porque eu tirei. Entenda porque eu fechei a porta. Entenda porque você não está mais nesse lugar. Entenda porque aquela amizade foi embora. Porque senão a gente fica preso a pessoas, remoendo e não cumprindo o que Deus chamou a gente para cumprir. Amém? Amém. E uma das coisas, né, que Deus colocou no meu coração para falar é sobre quem ele usa. Quem ele usa. E, primeiramente, né, Deus usa aquele que reconhece os seus erros e as suas falhas. Né? Deus quer encontrar na gente frutos de arrependimento. Talvez para o pastor, né, que está sempre recebendo alguém no gabinete, né, pastor? A coisa mais difícil é a pessoa reconhecer o erro dela. A gente sempre vem com uma queixa do outro, né? Eu também devo ter feito isso já, mas é uma coisa que é do ser humano, é da nossa carne, né? Mas quando você começa a reconhecer Deus e que para Ele tem a liberdade de trabalhar na sua vida, você vai começar a ter que reconhecer os seus erros, reconhecer as suas falhas. E aqui o profeta Isaías, ele reconhece: Senhor, eu sou um homem de lábios impuros
e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Ele reconheceu a limitação dele. Ele reconheceu que ele era indigno de estar na presença de Deus. Ele olhou e falou: Senhor, o Senhor não tem como me usar. Diante de tudo que eu vi no teu reino, na tua glória, os anjos te adorando, os anjos eles tapam o rosto, porque a glória de Deus é tão grande que a gente não consegue, a gente não suporta. E como Isaías, indigno, sujo, lábios sujos, com o povo impuro, ele ia estar diante de Deus. Então ele olhou para aquele cenário e falou: não pode ser eu. Né? Não pode ser eu. E Deus, ele usa quem quer. Deus, ele não procura uma pessoa inteligente. Ele não procura uma pessoa que tem faculdade. Ele não procura uma pessoa que tem uma boa estrutura familiar. Não, pelo contrário. Ele capacita quem ele escolhe. Ele capacita quem ele escolhe. Né? Às vezes a gente quer ter uma certa habilidade, não, porque eu vou pregar a palavra. Não, Deus te capacita. E há uns anos atrás, quando eu cheguei nesse lugar, quando eu cheguei, né, nessa igreja, que é onde Deus me plantou, que é onde Deus me colocou, que é onde Deus tem confirmado o meu chamado, né? Eu lembro que eu sentava e muitas vezes eu via a irmã Vanessa pregando. E eu falava assim: um dia eu vou querer pregar igual a irmã Vanessa. Eu falava, nunca falei para ninguém, mas eu falava para mim mesmo. E deve ter uns 3 meses que Deus me deu um sonho com a irmã Vanessa. O sonho foi que estava eu e a irmã Vanessa aqui no altar, e a glória de Deus descia sobre as nossas vidas, que eu e Vanessa, a gente se prostrava no chão e a gente chorava, chorava, chorava. Aí eu mandei uma mensagem para ela, avisando, falando isso para ela: Vanessa, eu tive um sonho, foi tão real, porque eu chorei, eu fiquei arrepiada, eu me emocionei, e eu via Deus, né, derramando algo sobre a nossa vida. E quando foi mês passado que eu preguei, mês passado eu acho que eu preguei, eu estava pregando de manhã, a irmã Vanessa pregando à noite. Né? E quando eu desci, a irmã Vanessa veio falar comigo: Liliana, eu lembrei do seu sonho, e eu tinha até esquecido. Eu falei: é verdade, irmã Vanessa. Hoje eu estou pregando de manhã, a irmã Vanessa está à noite. Tem mais pregações que a pastora botou eu e a Vanessa junto. Porém, a pastora não sabe de nada. Né? A pastora não sabe disso. Mas é sobre mim? Não, porque eu sou limitada. Eu me acho que eu não sou capaz. Mas quando você se disponibiliza, quando você se quebranta na presença de Deus e fala: Senhor, me usa a minha vida para a sua glória, não para a minha glória. Então, Deus, ele nos usa. Né? Porque toda experiência, irmão, que Deus deu para a gente é para a gente usar. Toda experiência que eu passei, tudo que eu vivi, tudo que você viveu não é em vão. É para você usar isso no reino de Deus. É para você se conectar à palavra de Deus e usar isso, porque tem pessoas, tem vidas, e esperando você se levantar para cumprir o seu chamado. E não é sobre você, porque assim como eu não me sentia capaz. É sobre Deus, é sobre a sua glória, é sobre a sua palavra, é sobre a sua santidade. Deus está permitindo você passar por certas coisas para que você reconheça. Reconheça quem Ele é na sua vida, onde Ele quer te levar. Olha a tua trajetória, olha a tua bagagem, o que você tem, o que você carrega. Como você pode servir o reino de Deus. Amém? Tudo que você passou até aqui não foi em vão. Deus vai te usar para restaurar pessoas, para encorajar pessoas. E lembre-se, você é única. Você é único. E Deus quer usar você porque só você tem o que Ele colocou em você. Vira a página. Vira a página. Esquece o que passou. Foi falado aqui, as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Cada dia o Senhor te dá uma folha em branco. Esquece o que passou. Usa o que você passou para restaurar vidas. Para cumprir o seu chamado.
Essa dor não foi em vão. Tudo que você passou aqui não foi em vão. E indo já para o final, para o tópico 4, o perdão é proveniente de Deus, mas ele não é indolor. Deus jamais lança fora aquele que vai até ele, aquele que busca ele, em espírito e em verdade, aquele que vai até ele com o coração contrito, aquele que reconhece as suas falhas. A gente tem na Bíblia Davi, né? Davi fazia isso, Davi reconhecia as falhas dele, ele pecava, ele metia o pé na jaca, mas ele ia lá e falava: Senhor, eu me arrependo, eu me arrependo. Ele ficava lá 7 dias debaixo de cinzas para poder o Senhor ter um reconhecimento do perdão de Deus. E é isso que Deus quer que você faça. Porque Deus ele enviou o Filho dele justamente para isso, para nos perdoar dos nossos pecados. Pecar, todo mundo vai pecar, gente. O negócio é a gente pecar e continuar caminhando. O negócio é você se conectar às pessoas que vão te ajudar a se levantar. Porque o seu pecado não diz quem você é. O que você fez, o que você falou, o que você pensou, isso não diz quem você é. Isso não é uma sentença de Deus sobre a sua vida. Deus quer restaurar você, Deus quer restaurar você para que o chamado dele venha a ser cumprido em tua vida. E esse processo de libertação, ele é dolorido. Aqui o anjo ele traz brasas do altar e coloca na boca de Isaías, nos lábios. Gente, lábios é fininho os lábios, né? Você imagina a brasa queimando os seus lábios, né? Te purificando, porque a brasa significa purificação. Deus quer purificar pessoas aqui hoje. Deus quer purificar corações aqui hoje. Deus quer restaurar você para que você sirva a Ele, entenda para que você foi chamado. Assim como eu, você foi chamado. E qual é a diferença? É santidade. É você se separar para Deus. É você abrir mão das coisas do mundo para estar diante da presença de Deus. Como eu falei aqui, Deus não está em qualquer lugar. Ele não está em qualquer lugar. Para Ele se conectar com você, né? Para Ele falar contigo, você vai precisar... Senhor, o que o Senhor quer falar com a tua igreja? E Ele vai falando contigo durante essa semana, durante o dia, Ele vai usar pessoas. Igual na terça-feira eu falei, Senhor, eu só tenho hoje para poder fazer a mensagem. Usa alguém para falar comigo que é essa mensagem. Eu só tenho hoje. Aí, pela misericórdia do Senhor, Ele usou a vida do pastor 10 e pouca da noite para mandar uma mensagem. Mas o que eu entendo? É disposição. Eu ontem estava no plantão doida para ser liberada, pedi uma liberação à minha coordenação. Eu falei, me libera. Ela falou, Eliane, não posso te liberar, não tem como te liberar. Comecei a passar mal, uma dor na coluna, a coluna travou. Passei pelo médico, o médico tomei um monte de medicação. Ele falou, tu quer um atestado? Eu falei, não posso. Não posso, porque ela já não tinha me liberado. Se eu colar, eu falei, não posso. E fiquei lá, permaneci lá e hoje eu estou aqui de pé. Por quê? Porque eu tenho um compromisso com Deus. Eu poderia muito bem falar, pastor, estou com dor na coluna, não vou não. Toma aí a mensagem. Vai lá. Não, eu tenho um compromisso com Deus. Eu tenho um compromisso com a palavra de Deus. E assim a gente deve ter. Não é qualquer coisa que deve parar a gente. Não é qualquer coisa que deve parar a gente de caminhar até Deus, de buscar Ele. E a cada dia, gente, Ele vai se revelando a gente. A cada dia Ele vai se revelando a gente. Ele vai revelando os propósitos dele em nossas vidas. Amém? Uma ferida para cicatrizar, ela tem que sangrar. Né? E às vezes chega a gente lá na UPA, né, que cai de moto, rala o joelho. E para aquela ferida cicatrizar, a gente tem que esfregar, jogar bastante soro. É dolorido? É dolorido. O processo de libertação, ele é dolorido. A ferida, para poder fechar, né, ela tem que sangrar. E às vezes vai sangrar. Deus vai permitir que sangre, para que você venha ter cicatrizes de Deus, para você poder contar a tua história,
para você ser usado em lugares. Às vezes eu vou em lugares que eu nem sei, não sei nem o que eu estou fazendo ali. Vem uma pessoa falar uma coisa, eu penso, caramba, já passei por isso. Aí tu pode dar uma palavra para a pessoa, porque você já passou por aquilo. Você já tem cicatrizes daquela dor que a pessoa está sentindo. Então esse é o propósito de Deus na terra para a gente. Acorda, igreja. Acorda. Se a gente parar para pensar, no cemitério tem ministérios que não foram exercidos. Tem livros que não foram escritos por falta de coragem. Cada um aqui, 6, você. Tá balançando a cabeça? Vamos, irmão, vamos pregar. Coragem. Coragem, você tem muito a falar. Você tem muito a falar. Tem muita coisa que Deus fez na sua vida que precisa falar. Vão se levantar, igreja. Cada um aqui tem uma história. Eu tive uma experiência, já indo para o final, num congresso de mulheres, a pastora me pediu ajuda, né, com algumas mulheres da igreja para poder estar fazendo contato para essas mulheres virem até aqui e falar um pouquinho do seu testemunho. Gente, cada história que você fica impactada. Ah, você vai usar aqui no altar? Nem sempre. Deus pode te usar na rua com uma pessoa. Deus pode te conectar a outra pessoa. Para aquela dor que aquela pessoa está passando, você já tenha passado. Então esteja disponível para Deus, para cumprir o seu chamado. Seja para pregar, seja para ministrar, seja para louvar. Não abra mão. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e todas as outras coisas lhe serão acrescentadas. Amém? Indo para o final, tá, Luquinhas? Existem coisas que Deus permite acontecer para que o chamado dele se manifeste em nossas vidas. Perdemos coisas, perdemos pessoas, para que a nossa vocação seja estartada em Deus. E obedecer ao chamado não tem nada a ver com ter uma vida sem lutas, sem guerras. Pelo contrário, o chamado ele vai exigir tudo de você, até mesmo que você fale em cura enquanto você sangra. É subir no altar e falar de cura para alguém enquanto você está ferido, enquanto está doendo em você, enquanto você está enterrando alguém. O chamado vai exigir isso de você. Então esteja pronto. Não é sobre você, é sobre Deus. Falamos aqui da glória dele, da majestade dele. Ele está sentado ao trono com o governo de todas as coisas. E você, quem é você? Quem é você? O que você está fazendo com o que Deus colocou em tuas mãos? Se levante. Se coloque diante de Deus pronto. Pronto para servi-lo a Ele. Pronto para que Ele venha reconhecer em você um obreiro aprovado. Nessa manhã, que você tenha coragem de Isaías e fale para o Senhor: eis-me aqui, envia-me a mim. Amém, igreja? Que você tenha essa coragem hoje de exercer o seu chamado. Não é sobre você, tá, Vanusa? Não é sobre você, é sobre Deus. É sobre o que Deus quer fazer com a sua vida. Porque nós somos instrumentos. Nós somos barro. E Deus é o oleiro. Deus usa quem Ele quer. A hora que Ele quer, o momento que Ele quer. Então, que você esteja disponível para Deus. Que nenhuma dor que você teve até aqui venha te parar. A dor da ingratidão, a dor do abandono, a dor da falta de um filho, a dor da falta de um marido. Deus fala que Ele é o nosso marido. Né? Deus fala isso na palavra dele. Ele é o nosso marido. Que você tenha Deus como um amigo, como aquele que te ama, que foi cantado aqui. Ele te ama. Não segure essa dor. Entenda, vira a página.
Deus está falando isso com a igreja. Um tempo atrás, Deus estava falando direto em obediência. Nossa, Deus está falando tanto em obediência, né? Mas é porque talvez a igreja não esteja obedecendo, né? Ele está falando. Deus está falando, falou com o pastor. Essa dor não é para te parar. Essa dor é porque tem grandes ministérios a ser levantado em cima dela. Amém? Que você esteja disponível para Deus. Que essa dor, ela não venha te parar. Amém? Vamos levantar, louvar o nome do Senhor, agradecer a Deus por essa mensagem, que você coloque no seu coração, né? Senhor, não estou entendendo nada do que está acontecendo, está tudo bagunçado, eu estou com medo, eu estou angustiado, mas Deus está falando. Existe um propósito com todas as coisas. E Ele não te trouxe até aqui para te abandonar no caminho. Ele não te trouxe até aqui para deixar você, não, vou até aqui e a partir daqui você segue sozinho. Não. Deus é aquele que vai até o final com você. Então, busque entender o que Deus quer de você. Amém?